Oi, eu sou Ivy de Oliveira, esse é o meu lugar de fala e hoje nós vamos conversar sobre PNL, Programação Neurolinguística. Então, se você gosta de autoconhecimento, de temas envolvendo desenvolvimento pessoal, se você quer saber um pouco mais sobre o que essa técnica tem a ver com a sua realidade, se isso vai mudar alguma coisa pra você, continue assistindo a esse vídeo e, claro, já segue a gente aqui e vai comentando o que você já sabe, já escutou sobre esse assunto. Certo, Gustavo? Certo. Então, bora começar. E o que é, então, a programação neurolinguística? O que você acha que é, Gustavo? É controlar o seu cérebro para que você faça o que ele quer que você mande. Não sei se controlar, mas tem a ver com o que você está falando, porque a programação neurolinguística, ela foi criada nos anos 70 por dois manos americanos, o Richard Bandler e o John Grinder. Então eles juntaram essas expressões, né? Programação, pensando em padrões de comportamento e repetições que a gente tem durante a vida em diversas áreas, né? Neuro, que tem a ver com os estudos iniciais da neurociência, do cérebro e da forma que a gente aprende, e linguística, relacionado à linguagem, ou seja, nossa forma de comunicação. Esse vídeo ele não vai falar especificamente sobre PNL, né, a teoria, e se ela tem validação, se não tem. A gente vai falar de uma parte da neurolinguística que estuda os sistemas representacionais. Umas ferramentas, vamos dizer assim, da PNL que são interessantes da gente conhecer porque ajudam a gente a se autoconhecer, ajudam a gente a entender como a gente se comunica e a falar a língua do outro, né? Porque quando a gente se comunica, quando a gente conversa com alguém, é importante entender que o outro que está ouvindo necessariamente não pensa do mesmo jeito que a gente pensa, não se comunica da mesma maneira que a gente se comunica, então pode, de alguma maneira, interpretar de forma equivocada a mensagem que a gente está emitindo. E a PNL, ela ajuda a gente a entender, então, por qual canal a pessoa se comunica mais. E quando a gente fala em canal, eu tô querendo dizer o quê? Canal no YouTube, canal de televisão, o que eu tô falando? Eu tô falando do sistema visual, do sistema auditivo e do sistema sinestésico. Então a gente poderia chamar na neurolinguística de VAC, o V de visual, o A de auditivo e o C de sinestésico. Dentro do sinestésico a gente fala do campo das experiências, das sensações, e a gente poderia dizer das pessoas que são mais também gustativas ou olfativas, né, que tem a ver com os nossos cheirinhos e o nosso paladar, né? Então, todos esses sistemas que a gente já conhece como sentidos, né, na aula de ciências lá da escola, são considerados canais representacionais de linguagem para a programação neurolinguística. Até aí, beleza, Gu? Beleza. E aí, o que acontece? Cada pessoa escolhe, entre aspas, né, um desses canais para se relacionar mais, para lidar mais com o mundo externo, com as coisas da vida. Tem pessoas que são de alguma maneira mais auditivas, por exemplo. Então elas aprendem mais quando elas escutam pessoas falando sobre algum assunto, quando elas sentem melhor por meio de músicas ou por meio de sons, se comunicam melhor falando. Então são pessoas que são mais auditivas, né? Porque se a pessoa é auditiva, ela se comunica verbalmente, certo? Acho que sim. Acho que sim. Vamos partir desse pressuposto, haja vista que tem as pessoas que têm deficiência auditiva, por exemplo. Então elas vão ter mais dificuldade de se expressar verbalmente, né? Logicamente, nesse sentido. Você fez uma cara estranha. O que você não entendeu daí? É que tipo, você não escuta, você não fala. Aí você não fala, mas você escuta. Não, se você não escuta, você tem dificuldade de se comunicar verbalmente. Tanto que a pessoa surda, necessariamente não quer dizer que ela é surda muda. Isso é um equívoco muito grande, né, em geral. As pessoas que são surdas, às vezes elas não têm nenhum problema no aparelho fonológico. Elas poderiam se comunicar verbalmente sem qualquer problema. A questão é que se ela não tem a audição, ela não reconhece o som. Então como é que ela vai reproduzir o som que ela não consegue escutar? Né? Então a pessoa surda, às vezes, ela se comunica por... até emite sons, mas às vezes esse som ele não é entendível, compreensível para nós que temos essa facilidade de escuta. Você entendeu agora? Ficou mais...
Aí a pessoa visual, então ela aprende as coisas, se relaciona melhor com o mundo a partir do sistema visual. Então ela provavelmente entende melhor as imagens, ela gosta de fotografia, ela gosta de representar as ideias dela por meio de imagens, por meio de desenhos, por meio de gráficos. Aí a pessoa sinestésica, por exemplo, a pessoa que se relaciona mais no mundo a partir das experiências. Então ela geralmente tende às emoções, é mais sensível, sempre vai valorizar em alguma conversa o cheiro das coisas, o cheiro da comida, vai ter uma memória olfativa, né? Tanto que tem pessoas que falam assim, quando chove, né? Nossa, esse cheiro de chuva me lembra da minha infância, me lembra de bolinho de chuva, e já faz aquela mistura toda da sinestesia, que é as papilas gustativas, né, o sabor daquilo tudo, o cheiro que aquela época tinha, e já começa a relacionar a memória com essas emoções. Então são esses os tipos principais que a programação neurolinguística organizou como sistemas, né, sistematizou. Só que também eu descobri há pouco tempo que existe um outro canal que eles estão considerando, que é o canal digital. E o que é isso? É aquela pessoa que se comunica com computadores, né? Necessariamente não. São pessoas que não cabem em nenhum desses termos, desses 3 termos, e que são consideradas mais digitais por serem mais frias, né? Porque o relacionamento digital, como ele é distante, a gente acha que ele é frio. Então deu-se esse nome para as pessoas que não são nem auditivas, nem sinestésicas e nem visuais. Mas é importante dizer que não existe uma pessoa que é só auditiva, só sinestésica, só visual, porque nós temos todos esses sentidos aguçados. E em determinados momentos da nossa vida, às vezes ficamos mais auditivos, outras mais sinestésicas, outras mais visuais. Então não existe uma regra, nasci assim, vou ficar assim para sempre. Por exemplo, Gu, desses 3 aí, qual que você se considera mais, assim, visual, sinestésico, auditivo? Como é que você se analisa? Eu sou mais visual. Mais visual por quê? Porque quando eu quero entender uma coisa, eu quero fazer uma teoria, eu faço mais no desenho, eu anoto mais do que tento falar, tento ouvir. Uhum. Então, por exemplo, se você tá na escola e o professor só falar que nem uma palestra, vai ser mais difícil de você entender do que se você vê desenhos a respeito disso, ou você desenhar aquilo que você ouviu. O que você acha disso? Se ele só falar sem tocar na lousa, vai ser mais difícil, porque eu não vou conseguir lembrar de nada. Você não vai conseguir relacionar aquilo que ele tá falando com alguma imagem. Isso. Se ele tá falando alguma coisa e ele anotou, tipo, sei lá, é o professor de geometria, ele fez um triângulo, ele explica o que é o triângulo, eu vou lembrar. Agora, se ele só falar que tem triângulo, você não vai conseguir relacionar. Então, por exemplo, o Gu ele já tem um ponto mais visual, e não só por isso, porque, né, meu filho, conheço ele, né, conheço as características dele, mas ele tem uma tendência maior a ser visual. Então, isso que a gente está comentando aqui, ele envolve muito as pessoas também que trabalham com educação, né, porque se o professor ele está dando aula e ele não sabe qual é o canal representacional do aluno que ele tem, como é que ele vai chegar, né, naquele aluno? Como é que aquele aluno vai conseguir entender aquilo que ele está falando? Aí você vai me perguntar, mas poxa, Ivy, eu tenho uma sala de 40 alunos, 35 alunos, sei lá, educação infantil ou ensino médio, ninguém quer saber nada, como é que eu vou adivinhar agora, né, que canal representacional que cada um é, como cada um aprende? E realmente é impossível você se relacionar tão particularmente com cada um para saber como essas pessoas aprendem mais. Mas por isso é importante que quando você vai oferecer uma aula, você ofereça esses diversos canais durante o momento da sua fala, porque as pessoas vão conseguir, quem é o visual vai conseguir aprender, quem é auditivo vai conseguir aprender também, quem é sinestésico também. Como que eu vou dar uma aula sendo sinestésica? Por exemplo, o Gu tem um professor que é bem sinestésico, não é? Como é que ele dá aula para ser assim, para levar as pessoas a se envolverem mais e se sentirem mais dentro da situação? Ele é professor de história. Ele só anota uma coisa, tipo, sei lá, Revolução Russa. Aí ele coloca os tópicos e ele vai explicando. Eu acho que dá muito certo porque ele explica na fala, no visual, e ele também explica com emoção. E, tipo, ele meio que traz a emoção pra você do negócio, ele traz a emoção dele junto. É como se ele contasse a história, como se ele tivesse vivido a história. Exato.
E aí ele conta pra vocês. E aí quando ele conta pra vocês, ele conta com emoção. Ele não conta simplesmente, a Revolução Russa aconteceu em 1900 e tal, e aí as pessoas eram azuis. Não, ele começa a falar, nossa, e todo mundo era azul. E aí quando era azul, aquilo ficou, todo mundo se impactou. E aí vocês começam, e o que foi? E o cérebro vai fazer o quê? Criando assim, essas químicas, né, que vão fazendo com que a gente sinta ou tristeza, ou alegria, ou apreensão. Vai ao mesmo tempo para quem é visual conseguindo gerar imagens, né? Então as pessoas conseguem visualizar melhor aquilo. E para quem é auditivo também ele não perde nada, porque o professor tá lhe dando uma super palestrona, né? Diretona. Então ele consegue juntar todos esses elementos e fazer com que as pessoas se engajem mais na aula dele. Diga o que você quer falar. É que ele também não quer, ele não fala como se fosse o passado, ele coloca a gente naquela época, ou traz aquilo pro presente e conta como se fosse aquilo. Tipo, sei lá, essa coisa da direita e da esquerda. É tipo, a Rússia vai pegar a direita, vai pegar, sabe? Pra ir sabe, como se fosse passado, estivesse chegando lá e fosse por etapa. Entendi. E é uma estratégia já pra quem é educador aí que tá do outro lado, em como lidar melhor. Mas também esses sistemas representacionais, eles ajudam em qualquer situação. Então, por exemplo, se você vai estar numa reunião da empresa e você quer comunicar alguma coisa para os seus funcionários, você vai saber que você tem que fazer, sei lá, um outdoor, você vai precisar de uma imagem impactante que leve algum sentimento, alguma emoção, alguma história, né, para que quem é sinestésico consiga perceber a importância daquilo, para quem é visual consiga imaginar aquilo, e também tem que ter uma linguagem, mas para quem é auditivo não tem, mas algum verbo que remeta à audição, para quem é auditivo não se sentir deslocado em relação àquele outdoor. Então, a forma com que a gente vai descobrir aqui se você é sinestésico, auditivo e visual, também ajuda você criar textos para quem é auditivo, visual e sinestésico, ajuda você a se comunicar melhor com quem é desses três tipos e, de alguma maneira, ajuda você a se comunicar melhor e entender melhor o outro. Porque tem aquele ditado, às vezes, né, que você tá falando alguma coisa pra alguém e parece óbvio. Você fala, mas eu já falei trocentas vezes pra ele jogar o lixo lá, mas ele não joga. Ou pra ele mudar aquele comportamento, ele não muda. Isso em relacionamento amoroso, e casamento, e amizade, todas as formas de relacionamento possíveis. E aí você fala, nossa, será que eu vou ter que desenhar pra aquela pessoa? E às vezes tem. Porque se aquela pessoa não é auditiva, tudo que você falou entra por um ouvido e sai por outro. Não conseguiu entender. Se aquela pessoa é visual, realmente você vai precisar mostrar de alguma forma, graficamente, ou quando você conversar, você vai ter que demonstrar algumas imagens, algumas cenas para que ela consiga compreender. Ou contar uma história para que ela sinta, né, que ela entenda por que ela tem que mudar ou por que ela tem que fazer aquilo que você gostaria que ela fizesse. Né? Então, parece difícil, mas é uma coisa muito simples. Se você realmente quiser sair do seu próprio umbigo e conhecer o outro, conhecer você a partir do outro, é mais ou menos isso, né? Então, por exemplo, verbos. Se a pessoa ela é muito visual, ela usa verbos como ver, olhar, mostrar, perspectiva, imagem, claro, esclarecer, luminoso, sombrio, brilhante, colorido, visualizar, iluminar, vago, impreciso, nítido, brumoso, uma cena, horizonte, clarão, fotográfico. Então, as pessoas, não são só esses verbos, mas as pessoas que são visuais, de modo geral, elas se comunicam muito com esses verbos, escrevem muito esses verbos e quando vão explicar alguma coisa, explicam as coisas a partir de verbos como esses. Então, se a pessoa é visual, você pode se comunicar com ela a partir desses verbos que provavelmente ela vai entender muito mais do que se você buscar outras formas. Se a pessoa é auditiva, Gu, ela vai usar verbos como ouvir, falar, dizer, escutar, perguntar, dialogar, acordo, desacordo, soar, ruído, ritmo, melodioso, musical, harmonioso, tonalidade, discordante, sinfonia, cacofonia, gritar,
urrar, ou seja, verbos que remetam a este canal bonitinho aqui das nossas orelhinhas. Se a pessoa é sinestésica, ela vai se comunicar com com esses verbos: sentir, tocar, em contato com, conectado, relaxado, concreto, pressão, sensível, insensível, sensitivo, delicado, sólido, firme, imobilizado, mole, ferido, ligado, caloroso, frio, tensão, duro, carregado, descarregado, excitado e etc. Então essa pessoa que é sinestésica, ela vai usar muito mais esses verbos para escrever, para se comunicar e etc. Então, já a partir desses verbos, é possível já se auto-perceber e entender quais verbos você usa mais, né? E também é importante dizer que, eu sempre falo isso, né? É importante dizer que você não é uma coisa só, você é um ser múltiplo, né? Então, às vezes você tem vários canais aí que você usa ao mesmo tempo. Às vezes você usa os 3 de forma equilibrada, tem momentos da sua vida que você vai usar mais um do que o outro, e às vezes 2 misturados aí, não tem nenhum problema nisso, você não é uma pessoa errada, ao contrário, você está desenvolvendo os outros canais também, que é importante e interessante. Agora, em relação àquele outro termo que eu falei das pessoas que não se enquadram muito, que são as consideradas digitais, elas usam verbos como percebe, tenta, tentar, né, perceber, tentar, entende, pensa, aprende, processa, decide, motiva, considera, muda, tem em mente. E aí essas pessoas que usam esses verbos meio que são meio, não é neutros, né? Mas eles não são focados especificamente em nada, a pessoa fica meio em cima do muro, né? Que ela percebe, tenta, entende, processa, né? As pessoas costumam usar esse tipo de verbo, mas esses verbos não te chamam pra nada. Então, pra você tirar a dúvida do canal representacional, aí ele fala assim, que você pode perguntar: como você sabe disso? Que você percebe? Como você sabe disso? Aí a pessoa vai responder com algum verbo. E aí esse verbo que a pessoa responder, você vai pesquisar de onde vem, se é auditivo, se é visual ou sinestésico. Como, né? A palavra como aí, a preposição, né? Como vai ajudar você nas perguntas, a ajudar a pessoa a se expressar de forma focada. Porque também tem aquelas pessoas que falam, não dizem nada, não é? Você vai fazer uma pergunta assim: você gosta de verde ou azul? Aí a pessoa fica, percebe? As cores, elas são muito amplas, e aí você não sabe, né? Você fala, ao final de 10 minutos a pessoa não disse se é verde ou é azul. Aí você fala, como é que você percebe o mundo? Verde ou azul? Aí a pessoa fala, tá, verde. Aí você fala, ok, né? Então, é uma forma, o como também é uma forma de você perguntar, pra tentar investigar um pouco melhor qual o canal que a pessoa exerce mais. Também, o que eu vou procurar aqui pra vocês, tem um site bonitinho que chama Somos Todos Um. Deixa eu só achar direitinho o endereço. Somos Todos Um. www.somostodosum.com.br. Ele tem vários testes interativos e também temos testes de PNL ali que você pode realizar e descobrir qual é o seu canal representacional mais aguçado. E também eu gostaria de deixar um exercício para vocês testarem isso com as pessoas que vocês convivem mais. Com seu filho, com seu marido, com a sua esposa, com os seus amigos. Investigar um pouquinho mais como essas pessoas, quais são os verbos que as pessoas usam mais e tentar manter um diálogo com elas a partir do canal dela, para ver se a comunicação ela fica mais clara, se ela fica melhorada, mais harmoniosa ou não. Top esse desafio aí, Gustavo? Eu topo. Porque é muito interessante a gente, ao invés de simplesmente acatar também qualquer teoria, né, que alguém fala pra gente, a gente exercitar pra ver se isso realmente funciona. Os métodos científicos, eles são assim, né, a gente experimenta, né, por isso tem as experimentações, né. Então você experimenta realmente aquilo pra ver se funciona. E a programação neurolinguística, ela tem esse propósito da experimentação. Mas voltando a falar só um pouquinho agora aqui da própria PNL, ela também foi criada pra gente, deixa eu colocar no computador aqui, pra gente poder, no caso, o que eles pensam, né, tornar as pessoas mais competentes, mais habilidosas e terem mais excepcionalidade, sabe? Então, por exemplo,
Eles acreditam também que a partir desses sistemas representacionais a gente pode modelar habilidades excepcionais dos outros e nos tornar tão habilidosos. E se essas técnicas de modelagem ou outras técnicas de PNL ou de outras ferramentas comportamentais forem boas para você alcançar o máximo de você, por que não também, né? É isso. Então tem alguma coisa, Gu, que você quer complementar no vídeo? Não. Ok, então o assunto meio que se encerrou, mas está começando aí pra você que se desafiou, então coloca aí pra mim embaixo qual é o seu canal representacional que mais você se sentir conectado, né? Também se propõe a fazer esse diálogo aí com alguém que você gosta, ou se você é professor, exercite isso na sua sala de aula, faça como cineastas, né? Abusem de todos esses elementos aí pra alcançar a todos da melhor forma possível. E a gente se vê no próximo vídeo, certo? Um beijo, até mais, tchau! Adiós.